Cláudio chegou à residência do centurião no exato momento em que seu filho, em situação desesperadora, surgia de forma inesperada e completamente foragido. A surpresa foi evidente, mas o clima logo se tornou carregado de tensão. Cláudio não compreendia por que, em vez de procurar o pai no palácio, lugar natural para buscar abrigo e proteção, o jovem decidiu esconder-se na casa de um centurião, alguém de posição inferior dentro da hierarquia imperial. Otávia, ciente da delicadeza do momento, tentou intervir, buscando suavizar a tensão com explicações sensatas. Ainda assim, o ar era denso e o desconforto pairava. O jovem príncipe revelou que desde a morte da mãe sentia-se sufocado, aprisionado por todos os lados. Tinha um temor real de Agripina, mulher poderosa, estrategista implacável e dissimulada, que seria capaz até de ordenar sua execução caso descobrisse que ele havia se aliado ou se refugiado entre os britânicos. Cláudio, tentando restabelecer o controle, assegurou que cuidaria da segurança de todos, mas Otávia, de forma firme, indagou como ele poderia garantir isso agora que Nero havia sido publicamente nomeado como herdeiro legítimo do trono. A tensão entre os membros da família só aumentava, revelando rachaduras profundas na estrutura do poder imperial. Enquanto isso, em outra parte da cidade, Silas, Timóteo e Sofia se aproximavam da sinagoga à procura de um vendedor de tendas. Carregavam muitas bolsas, estavam exaustos e o peso da caminhada os deixava irritadiços, gerando pequenos desentendimentos entre eles. No meio disso, Acte chegou apressada, quase sem fôlego, dizendo que Priscila havia pedido que ela fosse imediatamente até o apóstolo Paulo. Silas, Timóteo e Sofia logo chegaram à mesma conclusão. Paulo precisava de ajuda com urgência, o que gerou preocupação imediata no grupo. No palácio, a situação também era de total desarmonia. O imperador Cláudio tentava, em vão, estabelecer um diálogo com seus filhos, mas os desentendimentos com Agripina dominavam qualquer tentativa de reconciliação. Orgulhosa e impositiva, ela se recusava a ser tratada como uma mulher comum e deixava claro que não se submeteria a ninguém, nem mesmo ao imperador. Nero, emocionalmente esgotado, rompeu o silêncio e desabafou tudo o que guardava. Contou que nunca se sentiu amado por Agripina, que ela o tratava como um instrumento político e jamais o reconheceu como filho de verdade. Relembrou ainda que ela constantemente o humilhava por não ser filho legítimo de Cláudio. O ambiente explodiu em mágoas, acusações e ressentimentos. A tensão era tamanha que Cláudio, abalado fisicamente, passou mal e precisou ser amparado pelos filhos. Enquanto isso, na sinagoga, outro tipo de tensão se instaurava. Eliasaf, um dos líderes religiosos mais conservadores, começou a atacar verbalmente Priscila, insinuando que ela desonrava a fé judaica por manter-se próxima de um gentil como Paulo. Seu ódio, disfarçado de zelo religioso, fez com que ele partisse para cima de Paulo. O apóstolo, porém, não se intimidou. Com voz firme e olhar decidido, declarou que sua presença ali não visava semear discórdia, mas sim anunciar a redenção através de Cristo. Disse que embora muitos conhecessem os grandes nomes do passado, Moisés, Abraão, Davi, poucos compreendiam a essência espiritual do legado que deixaram. Seu discurso foi intenso e provocador. Afirmou que a cruz para muitos parecia loucura, mas que para os que crê, era o poder transformador de Deus. Suas palavras inflamaram os opositores. A confusão aumentou quando outros líderes da sinagoga decidiram intervir. Gritos, ameaças e acusações tomaram conta do lugar sagrado. Eliasaf, completamente dominado pela fúria, tentou expulsar Paulo à força, mas foi contido por membros da comunidade. Paulo, então, encerrou o confronto com uma decisão contundente: afastar-se daqueles que recusavam a verdade e voltar-se definitivamente aos gentios. Após o episódio, Paulo reencontrou Silas e Timóteo em meio a um cenário de cansaço e desalento. O apóstolo sentia-se esgotado pela constante rejeição de seu próprio povo. Silas tentou animá-lo, recordando que Deus renova as forças dos seus escolhidos. Paulo, porém, ponderava se não estava na hora de concentrar seus esforços em quem realmente queria ouvir. Nesse momento, Timóteo lhe entregou uma carta vinda de Jerusalém, enviada por Lucas com notícias preocupantes. Havia planos sendo arquitetados contra Paulo. A perseguição ganhava contornos cada vez mais sérios, e talvez fosse hora de recorrer às autoridades ou tomar medidas drásticas para proteger-se. No Sinédrio, os anciãos estavam inquietos com os últimos acontecimentos. Netaniel, filho de Gamaliel, sabia que eu havia se encontrado com Pedro. Embora não compartilhasse da fé cristã, seguia obedientemente as ordens do conselho. O que mais o incomodava era o crescimento descontrolado do cristianismo entre os gentios.
Povos antes marginalizados agora ocupavam papéis de destaque, o que gerava desconfiança e medo. Circulavam rumores de casamentos entre judias e romanos, algo considerado escandaloso para os tradicionalistas. Alguns membros zombavam da ideia de converter gregos, considerados sábios e cultos. Ananias, por exemplo, achava absurda qualquer tentativa de evangelizar pagãos. Para ele, isso era heresia. Netaniel acreditava que tais esforços desviavam o foco dos verdadeiros problemas da cidade, como a violência crescente. Jonatas, mais progressista, discordava. A discussão esquentou quando Netaniel sugeriu que crimes recentes poderiam ter envolvimento de pessoas próximas ao poder. A acusação foi pesada e gerou murmúrios. A revelação causou alvoroço, principalmente por vir de alguém com tanto prestígio. A maior preocupação do Sinédrio, no entanto, era política. Temiam que Roma confundisse os cristãos com os judeus, o que traria sérias repercussões. Paulo era visto como a figura central do movimento. Carismático, culto e articulado, alguns diziam que ele seria capaz de convencer até mesmo o imperador. Seu passado como perseguidor tornava sua transformação ainda mais intrigante. Para completar, Gabriela, irmã de Netaniel, que fora noiva de Paulo, agora era cristã convicta e considerada amaldiçoada por muitos. Ninguém queria se casar com ela, mas Netaniel a defendia. Sua escolha foi feita por fé, não por rejeição. A reunião foi se tornando caótica, com cada um tentando impor sua visão. O presidente precisou intervir para restabelecer a ordem. Enquanto os cristãos se espalhavam por Ásia Menor, Grécia e Macedônia, o Sinédrio apenas discutia. A mistura entre judeus e gentios era um escândalo para os mais conservadores. Félix, o representante romano, ouviu tudo com atenção e declarou que só levaria o caso adiante se houvesse provas concretas. Sem evidências, Roma não se moveria. Enquanto isso, Paulo desabafava com Silas sobre sua exaustão espiritual. Apesar de ser judeu, sentia-se cada vez mais rejeitado por seu povo. Foi então abordado por um homem local que lhe pediu que não desistisse. Havia pessoas que queriam ouvir, mesmo que em segredo. Com isso, Paulo foi levado até a casa desse homem, onde foi acolhido por um pequeno grupo de simpatizantes. O ambiente era acolhedor, mas também marcado pelo medo. Crispo, o anfitrião, confessou que todos mantinham a fé em sigilo por perder suas posses, status e famílias. Paulo se irritou ao ouvir aquilo, considerando que fé escondida era fé fraca, mas logo se arrependeu. Crispo, com humildade, explicou que ainda não tinham a coragem de Paulo, mas desejavam mudar. Foi nesse momento que o apóstolo compreendeu: não se podia exigir maturidade espiritual de quem ainda não havia nascido de novo. Ao final do encontro, todos decidiram se batizar, declarando publicamente sua fé. Paulo se emocionou e prometeu guiá-los com sabedoria. Paralelamente, Teófilo e o bispo Tiago comentavam sobre os rumores de que os inimigos de Paulo estavam preparando provas falsas para levá-lo a julgamento em Roma. Gabriela, agora uma seguidora ativa da fé, chegou com a notícia de que Lídia havia partido para ajudar em Antioquia, e que a reunião seria transferida para um novo local, pois o anterior estava sendo vigiado. Havia relatos de agressões contra cristãos nas ruas. Tiago informou que Nicolau havia sido espancado recentemente. Gabriela disse que seu irmão Netaniel andava distante e provavelmente mergulhado nos escritos do pai. Ela temia que estivesse se afastando da fé. Teófilo tranquilizou: naquele mesmo dia Netaniel havia defendido os cristãos no Sinédrio. A notícia alegrou. Quando Lucas apareceu ferido, contou que havia sido assaltado próximo a Jericó, mas que apesar das dores, sentia-se espiritualmente fortalecido. Disse que aquele momento simbolizava um renascimento. Lucas entregou a Teófilo parte de seus registros, relatos meticulosos sobre a vida de Jesus e os primeiros cristãos. Acreditava que Deus o havia escolhido para organizar tudo aquilo. Teófilo, tocado, começou a compreender melhor a profundidade da fé cristã. Nero, por sua vez, já assumirá o trono. Jovem, impulsivo e emocionalmente instável, causava insegurança em todos. Lacte, sua amante, revelou que havia sido comprada por Cláudio e que, ao se envolver com Nero, mergulhou em um mundo de intrigas e ambições. O palácio era um verdadeiro campo minado de traições e jogos de poder. O caos emocional também se refletia nas relações pessoais. Marcos e Rod discutiram duramente. Quando questionado sobre sua traição, Marcos alegou que sua esposa, Silene, era fria e distante. Rod, por sua vez, justificou seu adultério dizendo que já havia se machucado demais no passado e não queria se sentir vulnerável de novo. As acusações mútuas foram cortadas quando um soldado entrou anunciando que Nero precisava de um favor. Mais um sinal de que em Roma, as paixões pessoais e o destino do império estavam perigosamente entrelaçados.
Chegamos ao final de mais um vídeo aqui no canal. Muito obrigada por acompanhar os nossos resumos e ficar por dentro de tudo que rola nas novelas. Se você gostou, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Nos vemos no próximo resumo. Até lá!